E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, uma segunda chance. Essa parte foi um pouco mais difícil, pois as placas que ele havia feito até então só podiam levar áudio e ou vídeo para outra placa. Foi configurado apenas como uma entrada, com uma saída separada. Agora ele estava tentando fazer que fizesse as duas coisas, e a magia estava lutando contra ele. Foi quando ele percebeu que realmente não precisava reinventar a roda. Ele riu de si mesmo depois de lutar por 1 hora com isso. Ele dividiu o prato em 2 e os soletrou separadamente, antes de colocá-los juntos novamente. O efeito foi um brilho azul interessante, com um pontinho de luz mais brilhante, que viajou para cima e para baixo entre as duas placas. Vendo o efeito, deu-lhe uma ideia e ele os removeu novamente e os modificou. Quando ele colocou as duas peças, agora interligadas, a linha entre elas tinha um zigue-zague. Como ele esperava, a linha azul moveu-se para cima e para baixo na linha conectada e fez um efeito como uma carga elétrica em câmera lenta na forma de um raio. Legal! Toda a magia que ele estava usando agora estava ligada à falha no quadro, que se conectava a uma entrada modificada no índice. O índex, por sua vez, teria todas as runas de buffer para manter as mensagens que estavam esperando para serem entregues e precisavam ser armazenadas, dependendo de qual falha está sendo acessada. Dessa forma, se um dispositivo for roubado, ele poderá ser desvinculado e as informações poderão ser reconectadas a um novo dispositivo. Também ofereceria o benefício adicional de permitir que Harry verificasse o que outras pessoas estavam fazendo, mas isso seria um segredo comercial. O próximo passo foi fazer o quadro, que funcionava como seus quadros brancos normais, usar ditados mágicos. Você ainda pode escrever normalmente, mas Harry realmente queria poder colocar mais informações na tela. Levou alguns dias para descobrir isso e ele precisava visitar a biblioteca da família Black para se inspirar. Ele havia encontrado um feitiço, chamado o Escriba Invisível, que ditaria sem precisar de uma pena. Infelizmente, escrevia com tinta de um tinteiro, que você tinha que designar. Ele finalmente conseguiu sua descoberta, quando estava brincando com um marcador de quadro branco, considerando o problema. Resolveu abrir a coisa e encontrou uma espécie de esponja, preenchida com a tinta específica que os marcadores usavam. Designando isso como o tinteiro tinha outros problemas, ele acabou precisando forçar o líquido para fora e para dentro de um recipiente. Isso funcionou muito melhor e logo o problema foi resolvido. Ele precisava abrir a placa do protótipo e colocar um pequeno receptáculo com a tinta onde o escriba invisível pudesse obter seu suprimento, mas como o receptáculo era encantado sem fim, como as canetas, ele nunca teria que se preocupar com isso. Isso de novo. No final do mês, ele finalmente conseguiu seu objetivo. Ele tinha 2 dispositivos, que estavam conectados ao índex e capazes de se comunicar através dele. Ele acabou usando um pouco da engenhosidade trouxa e acrescentou um pequeno nanotopo, que giraria a câmera e o projetor, para que o quadro pudesse ser colocado em uma superfície plana e precisasse apenas de um pouco de orientação para que a pessoa usá-lo poderia usá-lo dessa maneira. Acrescentaram 1 ou 2 outras coisas, para torná-la mais moderna também. Quando Bill Weasley recebeu um pacote de volta para casa, ele primeiro pensou que sua mãe havia enviado outro pacote de cuidados, com um bilhete para culpá-lo por nunca visitá-lo ou escrever. Ele era um homem ocupado, porém, e para ganhar os privilégios que queria com os Goblins, ele precisaria trabalhar para isso. Ele agradeceu ao mensageiro, que o havia informado sobre o pacote, esperando em seu pequeno quarto, e continuou com o seu trabalho. Naquela noite, quando voltou do trabalho, quase havia esquecido a mensagem, mas quando se sentou à escrivaninha para começar a escrever seu relatório diário, viu o envelope.
Não era o que ele esperava, então ele pegou o grosso envelope amarelo e o apalpou. Havia algo plano dentro. Dando de ombros, ele abriu e olhou para dentro. Ele não esperava ver algum tipo de placa prateada brilhante. Ele o pegou e olhou para ele. Era de alumínio de um lado e vidro do outro lado, sobre uma superfície preta. Na superfície preta, ele viu o texto em letras brancas brilhantes. Harry achou que era uma boa ideia, já que você não gostaria de ter que acender uma vela para ler suas mensagens à noite. Diga, ligue para Harry Black. Agora, Bill não era bobo e colocou o dispositivo na mesa e deu um passo para trás, antes de lançar feitiços de detecção. O dispositivo registrado como uma grande coleção de magia de proteção, cobrindo outras magias. Muitas outras magias. Ele não confiava em nada que não conhecesse, então começou a lançar feitiços de proteção em si mesmo e colocou um escudo na frente dele, antes de dizer, Harry Black. Nada aconteceu, então ele se aproximou lentamente e leu a mensagem, que ainda era a mesma. Certo. Bill disse enquanto recuava novamente. Ligue para Harry Black. Houve um som então, um que ele não tinha ouvido antes. Parecia algum tipo de toque. Como pequenos sinos, mas também não. O toque parou e recomeçou algumas vezes, antes que houvesse uma voz. Olá. Harry Black falando. É Bill Weasley? Ele perguntou. Sim. Bill respondeu hesitante, ainda atrás de seu escudo e proteções. O que foi isso? Eu mal posso ouvir você. Eu sabia que deveria ter aumentado o volume de entrada. Ele murmurou. Eu disse que sim. Você está falando com Bill. Bill disse mais alto. Oh, bom. Alguém não roubou um dos meus protótipos. Harry disse. Eu acabei de fazer no outro dia. Você tem um momento para conversar? Por que devo confiar em um pedaço falante de metal e vidro? Bill perguntou. Escute, vou encerrar a ligação. Quando cair, diga, chamada de vídeo para Harry Black. Isso nos deixará falar cara a cara. Harry disse, antes de terminar a ligação e um bip foi ouvido antes de ficar quieto. Agora? Bill perguntou. Nenhuma resposta. Ele suspirou então, chamada de vídeo Harry Black. Tocou novamente e desta vez atendeu imediatamente. Uma pequena projeção apareceu e Bill pôde ver um rosto inclinado olhando para o teto. Bill? Onde você está? Harry perguntou. O que estou olhando? Bill se aproximou lentamente e de repente pôde distinguir o rosto nele. Harry Black? É você mesmo? Ainda não consigo ver você, Bill. Oriente o vidro do com para o seu rosto. O lado que tinha a mensagem para você. Com. Bill perguntou um pouco com um sorriso no rosto. Você está sendo obtuso de propósito, não é? Harry perguntou. O dispositivo que enviei a você é uma plataforma de comunicações, ou com, para abreviar. Funciona como um flu portátil com alguns recursos adicionais. Eu disse a você, você deveria ter dito isso desde o começo. A voz de Sirius se intrometeu, e enquanto Bill se aproximava lentamente, ele viu outro homem atrás de Harry, aparentemente também olhando para o teto. Apenas pegue o dispositivo Bill. Não é algum tipo de armadilha, eu prometo a você. Harry disse. Todo mundo vai reagir assim? Eu também posso cancelar o início da produção destes. Faça alguns para Marauders Inc. primeiro. Sirius disse. Seria muito útil simplesmente descartar o projeto. Bill finalmente apareceu na imagem projetada ao lado de Harry. Finalmente, podemos ver você. Harry exclamou exasperado. Não pode ser muito cuidadoso. Bill disse enquanto tocava o com sua varinha algumas vezes, experimentalmente. Você tem certeza que esta coisa é segura?
Eu peguei muita magia escondida nela. Eu fiz a maldita coisa, espero que seja seguro. Harry disse. Bill finalmente estendeu a mão e pegou o dispositivo elegante. Você fez isso? Ele perguntou enquanto Harry observava a orientação da sala mudar. Sim, eu consegui. Harry disse. Ele finalmente foi capaz de olhar o homem nos olhos. Vamos tentar de novo. Olá, meu nome é Harry Black e gostaria de lhe fazer uma proposta. Bill Weasley. Bill disse com um sorriso confuso. Que tipo de proposta? Ele perguntou. Vamos apenas dizer, eu tenho uma teoria que gostaria de testar e preciso de um quebrador de maldições. Harry disse. Qual é a teoria? Uma teoria de que você está procurando algo muito específico, longe de sua família e em sua linha de trabalho. Harry disse, com uma sobrancelha levantada. Eu não sei do que você está falando. Bill disse com uma cara séria. Ele poderia saber? Alguém finalmente notou? Ele pensou. E se eu te dissesse, eu sei de uma maneira possível de forçar uma maldição familiar de uma pessoa e fazer com que tal maldição não possa se reafirmar imediatamente? Harry ofereceu. Quando eu vou embora? Bill disse instantaneamente. Sim. Finalmente. Bill alegrou-se em sua mente. Você escaneou o envelope por acaso? Harry disse com um sorriso. Bill virou-se para o pedaço de papel grosso descartado e lançou um feitiço de diagnóstico. Com certeza, era uma chave de portal. Ele se voltou para a imagem. Eu tenho que estar de volta antes do meu próximo turno. Isso deve ser possível. A frase de ativação é fudidos puros sangues bastardos. Harry disse com um sorriso. Vou gostar de ativar este aqui. Bill sorriu de volta. Eu estarei lá em breve. Como eu termino essa coisa de chamada? Coloque-o com no bolso ou coloque-o virado para baixo na mesa. Harry disse. Há também um botão no lado certo para aceitar e encerrar chamadas. Bill afastou o comunicador e apertou o botão. A imagem desapareceu. Que dispositivo útil! Se apenas mais pessoas os tivessem. Meia hora depois, Bill informou a um de seus colegas de trabalho que tinha uma emergência para atender, mas deveria estar de volta antes do dia seguinte, e reuniu alguns itens, caso demorasse mais. Ele pegou o envelope e disse, fudidos bastardos puro sangue, e foi varrido por uma chave de portal. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.